Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Esse aqui é o nosso terceiro vídeo da série sobre as cartas às sete igrejas do Apocalipse, né? Então hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre a carta a Pérgamo, né? A igreja de Pérgamo. Eu tinha dito nos vídeos anteriores que eu não iria falar muito sobre geografia, cultura ou coisa do gênero, mas possa ser que de repente a pessoa tenha apenas contato com esse vídeo ou com vídeos que não venham falar também nada sobre isso, né? Então eu prefiro falar um pouquinho, né? Quem era, né? A cidade de Pérgamo, como era, né? Então vou falar um pouquinho aqui baseado numa pesquisa que eu fiz. Eu vou ler e depois a gente faz a reflexão no texto que está em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12 até o versículo 17, tá certo? É o seguinte: Pérgamo, uma das 7 igrejas a quem se dirigiu o autor do Apocalipse, São João, né? Numa visão que teve, onde o próprio Cristo, por meio de seu anjo, revelava a João coisas presentes e coisas futuras. A igreja tolerava algumas obscuras seitas heréticas. A gente vai falar um pouco sobre isso. Não há registro acerca de seu fundador. É possível que tenha sido fundada pelo apóstolo São Paulo, visto que ele esteve em atividade nesta área da Ásia Menor. Então, segundo a pesquisa que eu fiz, o autor dessa comunidade de Pérgamo foi o apóstolo São Paulo. Provavelmente, não se tem ao certo, né? Pérgamo foi uma das maiores e mais ilustres cidades da Ásia. Achava-se ao norte de Esmirna, que a gente fez o vídeo anterior, a cerca de 25 quilômetros do mar, mas os navios podiam alcançar o seu porto através do rio Caicó, né? Caicó, não sei. Átalo I fundou o reino de Pérgamo no ano 241 a.C., que se manteve graças a uma estreita aliança com Roma. O reino passou a Roma pelo legado de Átalo III em 133 a.C. e foi substancialmente do seu território que os romanos constituíram a província da Ásia. Então, provavelmente, né, foi daqui de Pérgamo que a província da Ásia do Império Romano foi constituída, né? Era a residência do governador provincial romano. E o texto vai falar sobre essa espada, essa autoridade política dentro da comunidade de Pérgamo, que atingia os cristãos. As escavações em Pérgamo foram começadas pelo Museu de Berlim em 1878. Aí aqui entra algumas curiosidades de cultos pagãos que existia dentro da cidade de Pérgamo. A cidade tinha um templo de Atenas, que era considerada a deusa protetora de Atenas. Tinha também um templo a Dionísio e um grande altar a Júpiter. Não sei se você lembra daquele episódio onde parece que é São Paulo e Barnabé, né? Um é chamado de Júpiter, o outro é chamado de Mercúrio, parece, se eu não estou enganado, e quiseram até oferecer sacrifício a eles. Por quê? Esse povo adorava Atenas, também adorava Dionísio e também adorava Júpiter, né? Tinha o típico mercado de colunatas. Tinha também um grande teatro imenso. Se você fizer uma pesquisa e ver as fotos, você vai ver, né? Tinha também um estádio e anfiteatro, né? Outro teatro, né? Um anfiteatro. Foi o centro do culto de Esculápio, né? Ou seja, o deus curador, um deus que cura, um ídolo que eles cultuavam. Sua biblioteca era
inferior somente à biblioteca de Alexandria. Veja, Alexandria tinha a maior biblioteca que se pudesse imaginar nessa região. E Pérgamo perdia apenas para a Alexandria na biblioteca. Pérgamo foi um importante centro de manufatura de pergaminho. Mas existe uma lenda que foi exatamente porque eles faziam, preparavam o pergaminho, que a cidade recebeu esse nome de Pérgamo. Mas não é muito concreta essa afirmação, não é muito verdadeira. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Mas isso é o que menos importa. Então vamos para o texto. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Vamos aqui, a partir... Eu não sei nem se a imagem está ficando boa, porque eu estou aqui perto de uma janela, a cortina, o sol bate, às vezes é encoberto pelas nuvens e fica clareia e escurece. Mas, com paciência, a gente vai fazendo a meditação. Então veja, como eu dizia, ali foram algumas curiosidades a respeito da cidade de Pérgamo e de alguns cultos pagãos, de alguma estrutura que tinha, grandiosa, de quem foi o seu fundador, como ela passou a se tornar parte do Império Romano, e também como o governador de Roma, nessa província, influenciava tanto a vida dos cristãos. Vamos lá. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve. Quando diz ao anjo, é ao bispo, o ancião, o patriarca daquela comunidade. Eis o que diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, quem é que tem a espada afiada de 2 gumes? Se você perdeu o primeiro vídeo, vai ao primeiro vídeo. Na introdução a gente vai mostrar a visão que João teve de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta visão, o apóstolo São João vai dizer que aquele homem, aquele que tinha a aparência de filho do homem, trazia a espada afiada de 2 gumes em sua mão. Ou melhor, aquele que de sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Quem é? Jesus, é a sua palavra. Palavra que serve tanto para defesa, como também para repelir aquele ataque, para atacar também. E ele continua dizendo, nosso Senhor Jesus Cristo vai dizendo à igreja de Pérgamo e também a mim e a você. Lembre, esses vídeos aqui não são para falar de questões teológicas, simplesmente, puramente teologia e ficar aí preso a essas questões teológicas. Eu quero que a gente possa aplicar na nossa vida o que a mensagem passa para nós. Ele vai dizer, nosso Senhor Jesus Cristo, sei onde habitais. Veja, sei onde habitais. Aí se acha o trono de Satanás. Esse trono de Satanás que nosso Senhor diz que está em Pérgamo, era exatamente como é que eu posso dizer? O tribunal do governador, o governador romano. O tribunal do governador, ali estava o tribunal do governador romano. E aí é chamado aí se acha o trono de Satanás. Por quê? Porque era corrompido, porque recebia denúncias contra os cristãos, mas não fazia justiça, apenas se fazia perseguição gratuita contra os cristãos. E ele vai dizer, mas tu te apegastes firmemente ao meu nome e não renegastes a minha fé. Então veja, nós precisamos entender, meus irmãos, que nós cristãos não devemos estar procurando os tribunais gentis para resolver as nossas questões. O apóstolo São Paulo nos ensina isso. Ele vai dizer, escrevendo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, como é que vocês, sendo irmãos cristãos, vocês recorrem a tribunais gentis para resolver as questões de vocês. O que é que Jesus vai dizer? Se tu tens ou se tu descobre que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai até ele, reconcilia-te com ele, antes que ele te entregue ao magistrado, o magistrado te entregue ao guarda e o guarda te lance na prisão. Ou seja, nós cristãos não devemos buscar a justiça dos homens, só se for o último caso e aquela pessoa não quiser uma reconciliação dentro daquilo que pede nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer,
Mas tu te apegastes firmemente ao meu nome e não renegastes a minha fé. Ele vai dizer, mesmo naqueles dias em que minha fiel testemunha Antipas foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ou seja, foi morto graças ao tribunal romano, graças ao tribunal do governador. E quando ele vai dizer aqui que minha fiel testemunha Antipas, eu fiz uma pequena pesquisa e não consegui saber ao certo quem era essa pessoa. Mas Jesus a elogia, dizendo a minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, Satanás aqui não é Satanás, Lúcifer, o anjo decaído, demônio, mas é o governador que agia inspirado pelo espírito do anticristo, pelo espírito de Satanás. Ele vai dizer no versículo 14, todavia tenho algumas coisas contra ti. Então, ele elogia a fé, ele elogia a permanência na fé, ele elogia aquilo que os irmãos da igreja de Pérgamo se manteram fiel, que foi a fé em Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo ele vai dizer que tenho alguma coisa contra ti. Todavia tenho alguma coisa contra ti. E o que é? Ele vai dizer, é que tens aí sequazes da doutrina de Balaão, o qual ensinou Balaque a fazer tropeçar os filhos de Israel, para levá-los a comer carne imolada aos ídolos e praticar imundícies. Então veja, essa doutrina de Balaão e alguns sequazes, ou seja, alguns seguidores da doutrina de Balaão. Quem é Balaão? Balaão você vai encontrar falar sobre ele em Números capítulo 25, também vai falar um pouco sobre ele em Números 22. E o que foi quem era Balaão? Balaão foi chamado por Balaque para proferir um oráculo, para proferir uma maldição sobre os israelitas. E Deus aparece a Balaão. A Balaão tem alguns encontros com Deus e Balaão não amaldiçoa o povo. Depois a gente conhece aquele famoso episódio em que Balaão é parado, pela sua jumenta, e a jumenta fala, a mula de Balaão que fala com ele. Só que Balaão induziu Balaque a fazer o quê? A levar os filhos de Israel a tropeçar. E tropeçar como? Vivendo na idolatria. O que é que São João está combatendo aqui? São João está combatendo membros da igreja. Veja, membros da igreja que estão envolvidos com ocultismo. Membros da igreja que estão envolvidos com idolatria. Membros da igreja que estão envolvidos com sacrifício aos ídolos. Membros da igreja que estão cultuando divindades espirituais que não é o Deus verdadeiro. Então, fica para nós essa grande lição. Isso, no coração de Deus, é detestável. Deus detesta isso que está sendo combatido aqui. O culto aos ídolos, sacrifício aos ídolos, comer carnes que foram sacrificadas aos ídolos, dando crédito de que o ídolo seja alguma coisa. E aqui eu queria até deixar para você, na descrição desse vídeo aqui, tem aí o vídeo sobre as carnes sacrificadas aos ídolos. E aí eu faço todo um aparato, uma reflexão dentro dessa questão da carne sacrificada aos ídolos. Se nós podemos comer, se nós não podemos comer alguma coisa que foi sacrificada a um ídolo, quem é o ídolo, se nós comermos, nós estamos pecando, nós iremos comparecer diante de Deus, no tribunal de Deus. Isso tudo eu faço uma reflexão, está aqui na descrição desse vídeo, o vídeo que fala sobre as carnes sacrificadas aos ídolos e tudo que a gente precisa aprender sobre isso. E quando ele vai dizer que fez tropeçar os filhos de Israel
para levá-los a comer carne imolada aos ídolos e praticar imundícies. Essas imundícies aqui tem duas perspectivas aqui que pode ser olhada. Ou a imundície no sentido de idolatria, prostituição, adorar divindades ao invés do Criador, ou fazer o que exatamente fizeram os israelitas, que começaram a ter casamento mistos com os moabitas, se eu não estou enganado, né? Acho que foi moabitas, ou foi acho que foi os moabitas mesmo. Então, ou seja, casamento misto. Então, se você é cristão católico, evite, faça o possível para não casar com alguém que não é católico. Faça o possível para não casar. Case com alguém que é católico, que é alguém que é da igreja católica. E eu tenho certeza que o seu casamento terá grande chance de ser ainda mais abençoado por Deus. Por quê? Porque vocês estarão seguindo a mesma visão teológica, a mesma visão espiritual, a mesma visão doutrinária. Vocês não irão implantar na cabeça dos filhos de vocês uma confusão. Um final de semana vai para a igreja católica com o pai, o outro final de semana vai para a igreja protestante com a mãe, ou para outra religião que seja. Não, que você possa fazer com que o seu filho não mergulhe nessa confusão daquilo que se chama imundície, prostituição, né? Ou seja, culto idólatra. Está adorando um Deus verdadeiro, nosso Senhor Jesus Cristo, e também adorando outros deuses. No versículo 15 ele vai dizer: tens também sequazes, ou seja, seguidores da doutrina dos nicolaítas. Quem foram os nicolaítas? No vídeo anterior sobre a igreja de Esmirna, eu falei um pouco quem era Nicolau, qual era essa possível doutrina e o que eles faziam, né? O que faziam esses seguidores de Nicolau, esses nicolaítas, que também era reprovável e Deus reprovava essa atitude. No versículo 16 ele vai dizer para todos nós, para mim, para você, para nós, se você cultuou deuses que não é o Deus verdadeiro, não, Denis, mas eu não fiz isso. Será que você não fez indo, por exemplo, a um centro espírita? Será que você não fez, por exemplo, indo a uma religião afrodescendente? Será que você não fez participando de religiões como Checha Noé, Rosa Cruz e outras, né? Eu não estou aqui entrando em detalhes sobre essas religiões porque eu não tenho um conhecimento profundo sobre elas, mas para nós católicos, a igreja católica é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, e essas outras religiões não convém a nós católicos estarmos seguindo. Aqui volto a dizer, não estou estabelecendo um preconceito sobre essas religiões. Se você é dela, faça aí o possível para ser fiel ao que você acha que acredita. Porém, se você é católico, você não pode estar fazendo esse secretismo, né, dentro da igreja. Você tem que ser católico, né? Lembra do que Jesus disse aqui mesmo: se vocês não forem quente ou frio, forem morno, vocês serão vomitados da minha boca, né? Isso é bem interessante. E quando o Senhor diz arrependei-vos, né? Arrepende-te, pois, né, desse culto, dessa idolatria, dessa prostituição espiritual. Ele diz: arrepende-te, pois, senão virei em breve a ti e combaterei contra eles com a espada da minha boca. Então veja, assim como estes sequazes, esses seguidores dos nicolaítas e da doutrina de Balaão, combatia contra a igreja, contra os cristãos, usando a espada do governador. E muitos cristãos foram sacrificados, cristãos romanos, cristãos também não romanos, muitos foram mortos à espada. Muitos, principalmente os cristãos que eram de cidadania romana, né? Eles eram decapitados. Então Jesus vai dizer: eu virei a ti e combaterei com a espada de minha boca, ou seja, com a palavra.
E não somente com a palavra, mas com a autoridade de Jesus. Lembra que Jesus disse que tinha autoridade sobre todo o céu e toda a terra? Mateus 28, 19. Né? Eis que me foi dado sobre o céu e sobre a terra todo o poder, toda a autoridade. E assim como eu fui enviado, eu vos envio. Ide por todo mundo e anunciai o evangelho. Então, a autoridade de Jesus. Jesus tem autoridade sobre... Lembra que os espíritos malignos se prostravam diante de Jesus e lhe obedeciam? Lembra que Jesus tinha autoridade para mandar o vento parar de soprar, o mar parar de se agitar? Lembra que Jesus tinha autoridade para mandar uma febre sair do corpo de uma pessoa? Lembra que Jesus tinha autoridade para dizer ao morto Lázaro, vem para fora? Lembra que Jesus tinha autoridade para dizer ao filho da viúva de Naim, jovem, levanta-te? Lembra que Jesus tinha autoridade para dizer ao coxo, ao aleijado, ao cego, fica de pé, fica curado, porque eu estou te curando? Então Jesus tem essa autoridade e ele diz que se nós não nos arrependermos da idolatria, da feitiçaria, da superstição, que infelizmente na internet a gente pode ver o secretismo, a superstição que está entranhada na mente e na alma do povo católico. E Jesus vai dizer, se vocês não se arrependerem, se vocês não se converterem, eu combaterei estes com a espada de minha boca. Ele diz, arrepende-te, pois, senão virei em breve a ti e combaterei contra eles, esses que estão dentro da igreja, que vivem no secretismo, na idolatria, na feitiçaria, se alimentando de carne sacrificada aos ídolos, como se os ídolos fossem alguma coisa, e os combaterei com a espada da minha boca. E Jesus diz, quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tiver ouvidos, ouça o que eu estou dizendo a você agora. Se você tem ouvidos, ouça o que eu estou lhe dizendo. Não eu, Denis, mas o Espírito Santo por meio de mim, que estou lendo essa palavra, fazendo essa meditação com você. E ele vai dizer, ao vencedor darei o maná escondido. Olha, ao vencedor eu darei o maná escondido. Qual é esse maná escondido? São João capítulo 6, Jesus faz uma multiplicação dos pães, depois Jesus atravessa o mar, vai para o outro lado do mar e a multidão vai atrás de Jesus e procura Jesus e busca Jesus e vai atrás de Jesus, né, desesperadamente, só que Jesus as repreende dizendo, vocês me procuram não porque vocês comeram ou porque vocês buscam um alimento que não perece. Vocês me procuram porque vocês comeram pães e ficaram satisfeitos, ficaram fartos, aí ficaram com a barriga cheia. Mas ele diz, me buscai, não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que dura para a vida eterna. E eles vão dizer, que alimentos são esses? Jesus vai dizer, os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas está aqui o verdadeiro pão do céu. E quem é o verdadeiro pão do céu? Jesus Cristo. E o livro do Apocalipse, no capítulo 19, a partir do versículo 5, vai nos ajudar a compreender qual é o maná que espera aqueles que forem fiéis a Jesus. Aqueles que se arrependerem de suas más condutas e se voltarem para o Senhor. Aquele, seja eu ou você, que se arrepender e se decidir unicamente e exclusivamente por Jesus. Veja o que vai dizer São João, escrevendo Apocalipse 19, falando sobre a vitória de Cristo, sobre a visão beatífica de Cristo e a participação nas núpcias do Cordeiro. Do trono saiu uma voz forte que dizia, cantai ao nosso Deus, vós todos, né, os salvos, seus servos, que o tomeis pequenos e grandes. Nisso ouvi como que um imenso coro, olha a igreja triunfante, a igreja que já está no céu. Nisso ouvi que um imenso coro sonoro, como o ruído de grandes águas e como o ribombar de possantes trovões que cantavam, aleluia. Eis que reina o Senhor nosso Deus, o dominador. Veja, o dominador. O dominador. Então, na cidade de Pérgamo, existia o culto a um Deus que eles chamavam de dominador. Olha aqui, né?
tinha o típico mercado, deixa eu ver aqui. A cidade tinha um templo de Atenas, sua deusa padroeira, um templo de Dionísio e um grande altar de Júpiter. Tinha o típico mercado, deixa eu encontrar aqui. Foi o centro do culto de Esculápio. Esculápio, o Deus curador, o Deus salvador. Aí veja aqui o que é dito, né, na igreja celeste, aleluia. Apocalipse 19:6, aleluia. Eis que reina o Senhor, nosso Deus, o dominador, o salvador. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque se aproximam as núpcias do Cordeiro. Sua esposa, a igreja de Pérgamo, a igreja atual, a igreja que nós conhecemos, nós, filhos e membros da igreja, sua esposa está preparada, foi lavada e alvejada no sangue do Cordeiro. Foi-lhe dado revestir-se de linho puríssimo e resplandecente. O que é esse linho puríssimo e resplandecente? São as boas obras dos santos. E ele vai dizer, ele me diz então, escreve, felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda, estas são palavras autênticas e verdadeiras, saídas da boca do nosso Deus. E ele vai dizer, né? Ao vencedor darei o maná escondido. Ou seja, o maná que está nos céus. Cristo mesmo, o pão vivo que desceu do céu. E lhe entregarei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Veja, essa expressão, e lhe entregarei uma pedra branca, essa pedra branca, segundo os historiadores, se dizia que um pai romano, né, quando reconhecia a paternidade, reconhecia alguém como filho, pegava uma pedrinha branca e escrevia o nome daquela criança e o sobrenome, né, do pai naquela criança, reconhecendo: este é o meu filho. E Jesus está usando, por meio do apóstolo São João e daquela comunidade que vivia ali dentro do Império Romano, usando uma linguagem cultural daquela época para dizer: ao vencedor eu lhe darei o maná escondido e lhe entregarei uma pedra branca, ou seja, lhe entregarei o nome, um nome novo, no qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, somente você vai saber o teu nome ali, né? E não é um nome meramente físico, um nome como esse que eu tenho hoje, chamado, como eu me chamo, Denis, ou você que se chama aí pelo seu nome. Não, é um nome, segundo os estudiosos, segundo os teólogos, é um dos nomes, ou melhor, um dos títulos que Jesus tinha, né? Pode ser até que seja cristão, pode ser testemunha fiel, pode ser, não sei, qualquer nome que designe para você que você é um eleito de Deus e que desfrutará do banquete nupcial do Cordeiro de Deus, das núpcias do Cordeiro. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se você não é inscrito ainda, se inscreve. Curte esse vídeo se você gostou. Se não gostou, dá o dislike também, não tem problema. De alguma forma o YouTube vai compreender que você está interagindo com esse vídeo. Se você é inscrito, checa aí tua inscrição, porque é incrível como o canal não tem sido divulgado pelo YouTube. Checa a tua inscrição, clica de novo no sininho, clica de novo receber todas as notificações, para que a gente possa poder juntos meditar nessas 7 igrejas e poder aprender um pouco mais de Deus e da sua igreja una, santa, católica e apostólica. Deus abençoe você e até o próximo vídeo dessa série, se Deus quiser.